A paz do Senhor, meus amados. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para pregar a sua palavra e dizer que em todo o tempo o Senhor é bom. Não importa as circunstâncias, Deus continua sendo Deus. Não importa onde você esteja, Deus continua sendo Deus. Não importa o que você venha a alcançar, a obter, Deus continua sendo Deus. Porque as coisas desse mundo não definem quem é Deus. E aqueles que estão firmados em Cristo também não são definidos pelas coisas deste mundo. Amém? Atualmente eu estou lendo o livro de João, né? E no livro de João dá para perceber o quanto Jesus ele pregava um verdadeiro evangelho que há muito tempo não se via em Israel. Os fariseus o tempo todo eram confrontados por Jesus e também confrontavam Jesus. Mas se hoje nós temos vida, se hoje nós podemos dizer somos filhos de Deus, é pelo ministério, pelo aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Então ele é o motivo principal de estarmos aqui. Somos falhos, somos pecadores, mas se Jesus nos libertou, verdadeiramente seremos livres. E em um desses embates, temos a história e o relato de uma mulher adúltera que foi pega em adultério. E ela encontra-se no capítulo 8, que diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele assentou-se para ensiná-lo. Então, aqui a gente aprende uma lição. Jesus, sendo Deus, ele orava ao Pai que estava no céu, porque ele sabia que estava na terra. Então, imagina nós que somos pecadores, meros humanos, mortais, e que muitas das vezes negligenciamos a nossa oração, a nossa comunhão com Deus. Precisamos orar constantemente para que o Senhor possa direcionar as nossas vidas. Então, nesse período, Jesus estava exercendo o seu ministério. Ele estava exercendo em pleno vapor, ou seja, tudo aquilo que se falava dele estava acontecendo, os milagres, prodígios e maravilhas, e os ensinamentos do verdadeiro evangelho estavam acontecendo naquele momento da história. E aí os fariseus, os mestres da lei, continuando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Então veja que a tentativa dos mestres da lei, do fariseu, era colocar Jesus contra a parede e mostrar para o povo que ele estava ensinando que ele não era diferente deles. E aí vem uma lição brilhante do nosso mestre. Ele não só não se intimidou com essa situação, mas como ele reverteu essa situação de tal forma que os acusadores daquela mulher não puderam permanecer no ambiente. Então veja que quantas das vezes nós não nos sentimos pecadores e muitos são os acusadores, muitos são aqueles que nos julgam pela aparência, pelo que acham que está acontecendo, pelo que acha que somos, mas verdadeiramente, quando nós estamos firmados em Cristo, toda vez que colocarmos essas acusações diante de nosso Deus, diante de Jesus Cristo, Ele irá nos defender, Ele irá mostrar o que verdadeiramente está acontecendo, porque todos nós somos sim pecadores,
mas nós temos um advogado fiel que nos remiu dos nossos pecados e que a cada dia tem mudado e moldado a nossa vida. Que só Ele pode nos julgar e nos conduzir pelo melhor caminho. Mas eu vou continuar a história. Veja o que diz. Eles perguntaram: e o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo, claro. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Veja que no primeiro momento Jesus não o afrontou, não respondeu, não se justificou, simplesmente se interiorizou, pensou no que o Pai gostaria e começou a escrever, e começou a colocar naquela terra o que o Senhor tinha revelado para ele. Infelizmente a Bíblia não deixa claro o que Jesus escreveu. Como eu gostaria de saber o que Jesus escreveu. Mas ele inclinou-se e escreveu algo no chão. E aí, visto que continuavam a interrogá-lo, ou seja, continuaram a interrogá-lo, ele se levantou e disse, aí vem a sabedoria, não tem como não servir a um Deus como esse. Olha só, ele pergunta no caso, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Ou seja, se você não tem pecado, pode ficar à vontade, pode apedrejar, ou seja, pode cumprir a lei de Moisés que foi dada por Deus. Pode apedrejar essa mulher, se você não tem adultério. Então tem uma passagem que diz, se você olha o cisco que está no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu, você é um hipócrita. Então o que Jesus estava mostrando ali para aquele povo que estava vendo aquela cena é que os mestres da lei e os fariseus estavam sendo hipócritas. E aí, claro, obviamente, inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão. Como eu gostaria de saber o que Jesus estava escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelo mais velho. Veja que como o Espírito Santo de Deus, nosso Mestre, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele mostra que estamos no caminho errado. Ele não usa de acusação, Ele usa a nossa consciência. Ele nos traz a reflexão para que nós mesmos venhamos a nos corrigir dos atos pecaminosos que estamos conduzindo ou querendo iniciar. Porque da mesma maneira que aquela mulher tinha adulterado, da mesma maneira que aquela mulher tinha cometido um pecado, aqueles homens, pelo fato de julgarem o pecado dela, pelo fato de querer expor o pecado dela diante do povo para servir como uma lição para alguém que eles não aceitavam, para afrontar a uma outra pessoa. O objetivo deles era claro, era tentar acuar Jesus, deixar ele sem jeito diante do povo. Mas a sabedoria de Deus, ela é soberana, a sabedoria do homem. Ele mostra o constrangimento, ele mostra onde estamos pecando. E de fato, ninguém há de resistir a essa palavra. Quem nunca pecou? Então lembre-se, meus irmãos, quando vocês verem alguém pecando, quando vocês verem alguém agindo em forma errada diante de Deus, diante da palavra que o Senhor nos revelou, meus irmãos, orientem, acolham
tente evangelizar, direcionar essas pessoas, mas jamais exponha, julgue ou se ache melhor do que qualquer pessoa. Todos nós somos dignos de misericórdia, independente do que façamos. Sei que determinados pecados são tão difíceis de serem perdoados. Sei que determinadas situações são muito mais complexas, mas vou repetir, a sabedoria de Deus é soberana, ela é muito mais elevada do que a nossa própria sabedoria. Então, se Deus está nos conduzindo a este caminho, devemos seguir por este caminho. E não se sinta acuado, eu sou pecador, eu não sou digno. Não, o Senhor resgatou você também. O Senhor quer estar fazendo parte da sua vida também. Esteja firmado nele, ele que está no Pai, e você terá vida plena, em abundância. Creia no Senhor, creia no que ele pode fazer na sua vida. Não continuar da mesma forma, que é o que o Senhor vai nos ensinar aqui. Veja o que diz na sequência. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ou seja, Jesus olhou, não tinha mais ninguém, não havia condenação. É assim nas nossas vidas, irmãos. Nós estávamos entregues ao pecado, nós éramos um lamaçal de pecado, nós não valíamos nada. Nós não valíamos nada. E o Senhor foi lá e nos resgatou e nos defendeu diante do inimigo, diante dos nossos acusadores. Resgatou a nossa vida e disse: mulher, homem, onde estão os teus acusadores? Não restou nenhum para te condenar, porque aquele que está firmado em Cristo Jesus, nova criatura é. E dia após dia nós precisamos buscar e continuar a viver e a buscar essa verdade na nossa vida. Não deixar que o mundo venha a colocar na nossa mente, no nosso dia a dia, que nós não valemos nada. Nós valemos tudo, pois a nossa vida e a nossa salvação foi paga com preço de sangue daquele que morreu sem pecado por amor a nós. Então precisamos estar firmados em Cristo. Precisamos continuar e prosseguir em conhecer a esse Deus. Mesmo que as circunstâncias sejam desafiadoras, diga não. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, porque a vida é difícil. As coisas não são fáceis para ninguém. Mas Deus estando no barco, Deus estando conosco, as coisas vão fluir de uma forma que você não imagina. E aí ela respondeu: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, aleluia. Declarou Jesus: eu também não a condeno. O Senhor não nos condena. Não importa qual o nosso pecado, basta que nós venhamos a nos arrepender, mudar a trajetória e buscar verdadeiramente agradar a Deus, seguir o que o Senhor tem nos ensinado, seguir o que está no nosso coração, no íntimo do nosso ser, porque nós sabemos o que devemos fazer, basta ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes não estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Por isso precisamos clamar, precisamos buscar, precisamos orar para que esses ouvidos que aqui estão, os seus aí, estejam sensíveis à voz de Deus. E aí ele conclui: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Aleluia! O Senhor
ama o pecador, mas Ele se recusa a nos deixar do mesmo jeito, pois quem verdadeiramente teve um encontro com Deus mudará de vida, e isso ficará aparente, porque a luz não se junta com as trevas. Não tem como você viver na luz e ao mesmo tempo nas trevas. Ou você serve a um Senhor ou ao outro Senhor. Não tem esse meio termo. Vou fazer um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Não. Abandone o seu pecado. Abandone o seu velho eu para viver uma nova vida, para viver uma nova história em Cristo Jesus. Essa é a grande verdade. Precisamos viver uma nova história em Cristo Jesus. Não precisamos julgar a ninguém, porque nós podemos e devemos buscar constantemente a nossa libertação. Já tem trabalho demais, irmãos. Desculpa. Já tem trabalho demais para que nós possamos buscar e vivenciar essa palavra e essa verdade. Veja o que diz no versículo 23. Porque os fariseus continuaram interrogando, enfim, continuaram perseguindo Jesus. E na sequência, no mesmo capítulo 8, olha o que diz. Mas ele continuou. Vocês são daqui de baixo. Eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, diz o Senhor. De fato morrerão em seus pecados. Então qual o segredo para aquela mulher que pecou, quando ele disse: agora vá e abandone a sua vida de pecado? Logo na sequência ele diz: basta crer em mim, basta crer que eu sou o teu Deus. Fui eu quem fui enviado para te salvar, para te libertar. A partir do momento que você crê que eu sou, diz o Senhor, de fato vocês serão livres dos seus pecados. E a cada dia Deus irá libertar mais e mais você dos seus pecados. Porque Deus, vou repetir, Deus ama o pecador, mas Ele se recusa a deixá-lo do mesmo jeito. Ele precisa e Ele quer o plano de salvação. Ele não é só para a vida eterna, mas Ele é uma purificação deste corpo imundo, porque tudo que provém da carne é destruição e é morte. E o Senhor quer nos dar vida, Ele quer nos libertar do nosso próprio eu, para que possamos viver a vida verdadeira, uma vida plena em Cristo Jesus. Para finalizar, meus irmãos, olha o que diz no versículo 34 do mesmo capítulo. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vou repetir. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Olha a conclusão do interrogatório que aquela mulher sofreu. Ela não só não foi apedrejada, ela não só foi condenada, como ela também foi liberta. Ela foi liberta porque ela creu em Jesus. Ela foi liberta porque ela se firmou em Cristo Jesus.
porque ela está firmada, porque eu sei, meus irmãos, que verdadeiramente, quando nós temos um encontro com Deus, nossa vida jamais, em hipótese alguma, continuará a mesma. A conversão, meus irmãos, ela não acontece do dia para a noite. Ela é todos os dias, desde o momento em que você conheceu a Cristo. A partir daquele momento, a tua conversão vai continuar dia após dia após dia. O processo de libertação é para a vida toda, porque somos pecadores. E como falou na palavra, aquele que é pecador é escravo do pecado. E para que sejamos livres dessa escravidão, nós precisamos ser libertos por Cristo Jesus, dia após dia. Amém? Que Deus abençoe a todos. Agradeço essa rica e preciosa oportunidade. E se essa palavra te tocou de alguma forma, compartilha com teus amigos, compartilha com teus irmãos, para que nós possamos encontrar a verdadeira salvação, a verdadeira libertação, que é aquela que está única e exclusivamente em Cristo Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.